Bem-vindos à nossa segunda aula sobre gravimetria. Vamos continuar o nosso assunto. Então, a gente parou na redução. Eu já falei como é que funciona o equipamento e para que a gente faz, né? E aí agora a gente vai ver todas aquelas questões que estão relacionadas a variações nas medições de gravidade que não são a geologia, né? Que não sejam variação de densidade. Então, tudo aquilo que não é variação de densidade, que pode estar embutido no nosso dado, a gente vai tentar tirar do dado com a redução, tá? Então, olha só. Porque a diferença, depois que a gente corrige tudo isso, aí a gente faz a diferença entre o valor observado e os valores lidos na estação de referência para ter os valores absolutos em cada ponto, né? A gente viu que nos pontos observados a gente tinha mais tanto, menos tanto, e aí a gente relaciona com a estação de referência e calcula o valor absoluto nas estações medidas, tá? A primeira questão que a gente faz é a deriva do instrumento, tá? A primeira redução que se faz é a deriva do instrumento, que eu falei um pouquinho sobre a deriva na aula passada, no vídeo passado. O que é a deriva do instrumento, voltando, para quem não se lembra? É um erro intrínseco de cada gravímetro e de cada situação do gravímetro, de cada levantamento, tá? Que são variações, se a gente deixar um gravímetro fazer medições sucessivas no mesmo ponto que se faz normalmente na estação base, num ponto de gravidade conhecida, se você fizer sucessivas medições, ele não vai dar o mesmo valor exatamente. Ele vai ter uma variaçãozinha. Por que tem essa variaçãozinha? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Por que tem essa variaçãozinha? Essa variação é porque problemas na constante elástica da mola, as molas não são perfeitamente elásticas, então elas vão se deformando com o tempo, e aí isso faz com que as leituras fiquem um pouquinho diferentes. E também variações de contração e expansão do equipamento em si por variações de temperatura. Então, existe o que a gente chama de deriva. Então, essa deriva, ela tem que ser medida em todos os levantamentos. Então, você vai lá e faz uma medida na estação base. Aí faz um pouco do seu levantamento, volta na estação base e mede de novo. Depois, você continua fazendo o levantamento, volta na estação base, faz mais uma medida. A medida da estação base é sempre a mesma. O valor na estação base tem que ser sempre a mesma. Então, você vai conseguir conhecer qual que é a variação que é do seu instrumento naquelas medidas. E aí você vai usar isso para corrigir o seu dado coletado em campo. Tá. Outra questão que precisa ser corrigida é a questão da latitude, porque a gravidade varia com a latitude também. Primeiro, porque por causa do formato da Terra, o raio polar, né? Porque a gravidade é um vetor que aponta para o centro da Terra, né? Para o centro de massa. Então, se a gente tiver no polo, o raio polar, ele é muito menor do que o raio equatorial, ó, 21 quilômetros, tá? Então, a gente tem que, já que aquele R é diferente, um ponto na superfície da Terra, o raio já vai ser diferente se eu estiver no polo ou se eu estiver no equador, e mudando de latitude vai sempre ser diferente. Tá? E a gente tem também a questão de que a Terra gira e existe aceleração centrípeta, que é uma aceleração no sentido oposto da gravidade. Tá? E essa aceleração ela é máxima no equador e mínima nos polos. Essas duas questões, a questão do raio e a aceleração centrípeta, faz com que a gravidade varie ao longo das latitudes. Tá? No polo, por exemplo,
a gravidade ela tende a ser maior do que no Equador. Então, a gente tem que fazer essa correção para a latitude em que se você está fazendo o levantamento. E aí existe a equação de Clairaut, que relaciona a gravidade à latitude sobre a esfera de referência, né? É o que a gente chama de Fórmula Internacional da Gravidade. Você só precisa saber a localização, onde você está, e você vai ter a gravidade prevista ao nível do mar naquela latitude, tá? E, ó, ela deve ser subtraída do valor observado. É mais uma reduçãozinha que tem que ser feita, mais um valorzinho que você tem que corrigir o seu valor observado. A equação, a Fórmula Internacional da Gravidade, tá? Que é o G, com essa letrinha que eu esqueci qual é. Outra correção que tem que ser feita é a correção de ar livre, a correção de elevação, que corrige a diminuição da gravidade com a altura, por conta da distância, do aumento da distância do centro da Terra. E ela ignora as rochas entre o ponto e o dado, as densidades que estão em todo o entorno. Ela só faz a correção da altura, porque vai ter uma diminuição da gravidade, porque vai aumentar o raio entre o objeto que está sendo atraído e o centro de massa da Terra, né? Aí é o que a gente chama de Free Air Correction, FAC, tá? Que ele é só função de H em metros. Então, mais uma correção que tem que ser feita além da correção de latitude. A correção de Bouguer, tá? Que é BC, Bouguer Correction, tá? Ela já vai levar em consideração a densidade das rochas entre o ponto observado e o dado, tá? Ela considera o terreno plano. Aí a gente vai ter uma densidade, ela vai levar em consideração a densidade e a altura, tá? Em terra, ela deve ser subtraída. No mar, ela deve ser somada. Por quê? Porque no mar, a gente precisa compensar toda a ausência de rocha na coluna d'água, né? Então, você faz a diferença entre a densidade das rochas no entorno e a densidade da água, e aí pela profundidade, e faz a correção de Bouguer. Então, ela vai fazer a correção da variação ela corrige com a altura, porque se eu estou a uma altura tal e toda aquela altura está preenchida de rocha, eu vou ter uma variação que não é por variação de densidade, é só porque tem mais rocha embaixo de mim. Então, eu preciso corrigir essa variação aí por altitude com rocha embaixo de mim, tá? E aí se faz as duas coisas, a correção só pela altura e a correção pela altura com rochas. Então, é o que a gente chama de correção de elevação combinada. A próxima redução é a redução de elevação. Como assim? A gente acabou de fazer a redução de elevação, redução de correção de Bouguer, todo mundo leva a altura do ponto que você tá mostrando em consideração. Pois é, mas a questão é, a correção de relevo topográfico, ela é importante quando a gente está fazendo um trabalho num lugar que tem um relevo acidentado e existe massas de rocha acima do ponto amostrado que não foi considerado na correção de Bouguer. Aqui um exemplo, olha só, eu tenho esse relevo, tá? Eu amostro aqui nesse ponto aqui com a H e eu fiz a correção de ar livre, correção de Bouguer para relação a esse H. Essa massinha B aqui que está acima da parte de elevação que eu considerei,
essa massa, ela tem um efeito, ela também gera tem uma aceleração da gravidade em direção a ela a partir desse ponto aqui. Então, tem um efeito na gravidade que eu vou ler desse pico de rocha que está acima do ponto da amostragem, tá? E se eu tiver um relevo muito acidentado no entorno, aquelas rochas que estão acima do ponto também vão ter um efeito na gravidade que eu vou ler. Então, a gente tem que fazer a correção do relevo topográfico, tá? Como é que funciona essa correção do relevo topográfico, tá? Normalmente, você tem que ter uma carta topográfica do lugar para fazer isso, a correção de terreno. Você tem que ter uma carta topográfica, vai centralizar o seu ponto na carta topográfica, né? E aí você vai usar essa que eles chamam de carta de Hammer, tá? Vai centralizar o seu ponto observado na carta de Hammer, e aí vocês vão ver que tem esse monte de seçãozinha, assim, de zona, né? E aí aqui são as zonas lá do meinho, A é bem no ponto, B, essa zona com um raio de 2 quilômetros, e aí vai aumentando o raio, na real 2 metros. E aí você vai aumentando o raio das zonas, e aí a cota média em cada uma dessas zonas, quanto mais longe, menos importante ela é para esse seu ponto. E aí você vai aplicar essa reta aqui, essa equação aqui, que vai levar em consideração uma densidade média, tá? E aí os raios de cada zona, que tem aqui, ó, os R1 e R2 de cada zona, e o Z vai ser a cota média de cada um dessas seçõezinhas aqui. E aí você vai ter, se você tiver muita variação muito perto, vai ter um peso maior do que as variações mais longe do seu ponto de interesse. Mas aí você vai fazer toda essa soma, essas continhas que levam em consideração os raios, as distâncias e as cotas, e a gente vai ter a correção de terreno. É uma correção que dá trabalho, porque você tem que fazer isso, você tem que ter a correção você tem que ter a carta topográfica, colocar ela em escala na carta de Hammer e fazer a continha de todos, fazer o somatório de toda a influência de toda a topografia no entorno para você conseguir ter a correção. Em zonas planas não precisa fazer, porque o efeito é muito insignificante. Em zonas acidentadas é importante e é a redução que mais dá trabalho de fazer. Outra redução que é importante é da maré terrestre, tá? São efeitos gravitacionais do Sol e da Lua, maré, né? Mas que na gravidade da Terra mesmo, né? Então, ó, dá variações de nanômetros por segundo, mas dá variações, né? Se faz também amarrações com a base conhecida, né, no máximo de 12 horas, né, além do ciclo de maré. E aí tem uma última redução, que é a de Eötvös, que eu não sei se é assim que fala mesmo, que é aplicada para medidas feitas em veículo em movimento, que então a gente usa para levantamentos no mar, né, quando o gravímetro está dentro de um barco. Então, ela leva em consideração a aceleração centrípeta por causa do movimento do veículo, né? E aí vai depender da direção, ela vai somar ou diminuir da gravidade medida, tá? Em latitudes médias, a correção ela é de 75 unidades gravimétricas, ó, não é tão pouco, com um veículo a um nó indo de leste para oeste, tá? Então, aqui a gente tem o azimuth, a latitude e a velocidade para calcular a correção, tá? Então, o azimuth vai te dar a direção, né? Para onde você está indo, para norte, para sul, para leste, o ângulo que você está indo com relação ao norte, a velocidade e a latitude que você está trabalhando, né? Velocidade de novo. E aí vai ter a correção de Eötvös, sei lá como que fala isso. Certo? Então, são muitas correções que tem que ser feitas, né? E
aí, depois de todas essas correções, a gente vai gerar ou anomalia de ar livre, que para levantamentos em água profunda, que a gente vai fazer, vai gerar a anomalia de ar livre. Lembra que eu falei que a gente estuda as anomalias, quanto para mais ou para menos do observado a gravidade estava naquele ponto, né? Então, em águas profundas, a gente pega a gravidade observada, faz a correção de latitude, faz a correção de ar livre, né, de free air, lembra, né? Mais a correção de eötvös, mais ou menos, né? E gera anomalia de ar livre, que é o que a gente vai trabalhar. Quando você está trabalhando em terra ou em regiões litorâneas, aí você já vai usar mais, vai fazer também a anomalia de Bouguer. Aí a gente chama de anomalia de Bouguer porque a gente vai incluir a correção de Bouguer, né? Se tiver em terra, a correção de Bouguer vai diminuir o valor. Se tiver no mar, a correção de Bouguer vai somar o valor, né? Mas a correção de terreno, que é a variação da topografia, e mais ou menos a correção de eötvös. Então, todas essas correções a gente vai fazer para chegar no que a gente chama de anomalia de Bouguer, que vai ser o dado realmente de gravimetria que vai ser observado para tentar entender as variações de densidade das rochas em subsuperfície, tá? Aí as anomalias de ar livre e as de Bouguer também, elas são apresentadas em mapas de isogal, né? De unidades gravimétricas. Então, é mais ou menos, aqui nesse caso, aqui ó, 0, aqui é a gravidade esperada, e a gente está indo para um centro, para uma situação de uma gravidade menor do que o esperado, que é um domo de sal nesse caso. Então, a gravidade menor do que o esperado. Então, é uma anomalia, é o quanto varia do esperado. A densidade das rochas, né? A anomalia de gravidade, ela vai ser determinada pelo contraste de densidade entre as rochas, né? As densidades das rochas variam muito pouco, de 1,60 a 3,20 gramas por metro, toneladas por metro cúbico, né? E podem variar com composição e porosidade. As densidades são importantes para você tem que saber conhecer mais ou menos, pelo menos, as densidades para fazer correção de Bouguer e de terreno, e depois também para interpretar as anomalias, né? Lembram que para fazer a correção de Bouguer de terreno, a gente precisa conhecer as densidades. Então, aqui tem um exemplinho, olha só, das densidades das rochas, né? Mais comuns. E cada rocha, ela varia. Ó, por exemplo, o arenito varia com a idade. E dentro daquela idade ainda pode variar, né? As rochas ígneas também variam. Então, varia muito, né? Então, nas rochas sedimentares, a porosidade é o que mais faz variar a densidade, né? E, então, quanto menos porosidade, mais densidade. A densidade, ela tende a aumentar com a idade e com a profundidade, por conta da compactação e da cimentação. Então, quanto mais antiga a rocha sedimentar, mais densa ela vai ser, tá? E a composição não é tão importante assim quanto a porosidade, diferente das ígneas e metamórficas, que tem porosidade, mas é muito pequena, então a porosidade é insignificante. A composição é mais importante nessas rochas. Rochas ácidas, elas tendem a ser menos densas do que rochas básicas, né? Lembra, rochas ácidas, félsicas, tendem a ser menos densas do que as rochas mais básicas, são as rochas escuras e tal, basalto. Lembram disso lá de geologia básica, né? Então, como é que a gente vai fazer a determinação da densidade? Complicado, né? Ou você tem uma amostra da rocha predominante ali no entorno, e aí você... peso no ar menos o peso na água, né?
vai ter a densidade. In situ, você pode ter métodos indiretos, fazer um poço e fazer medidas de gravidade, né? Faz uma medida num ponto, e aí desce numa distância conhecida no poço, faz uma outra medida, e aí a diferença, você consegue estimar a densidade média daquela região, né? Aqui está a equação. Existe um método que é o método de Nettleton, que é um método interessante. E como é que se faz? Se faz uma medida sobre um alto topográfico isolado, isso depende de você ter um alto topográfico isolado, né? Aqui, por exemplo, a elevação, ó. E aí você vem e faz uma medida aqui no alto dessa elevação, tá? E aí você vai fazer a correção de Bouguer com várias densidades. Faço com 2.0, aqui nesse caso foi 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, de 0,1, 0,1, faço um monte de correção de Bouguer. E aí, a densidade que gerar uma anomalia que seja mais parecida com a minha topografia é a densidade certa. Chute mesmo, tá? Então, você faz com várias e vê qual casa melhor com a realidade aqui. E aí vai ser a densidade certa. É um método interessante porque ele não precisa de poço e ele te dá a densidade média aí dessa saliência, né? Só que se a saliência tiver uma densidade muito diferente do entorno, que é onde você está fazendo seu levantamento, aí vai ser um problema. Porque o que muitas vezes acontece. Mas é uma limitação do método, né? Você tem que ter uma saliência e você saiba que ela tem um material, que ela é formada por um material parecido, pelo menos, com o do lugar que você está mostrando, né? E a interpretação de anomalias gravimétricas, que é a história do problema inverso, né? Porque o método, ele tem ambiguidades, por quê? Porque uma anomalia, ela pode ser causada por um número infinito de coisas, de formas diferentes e de composições diferentes, né? Então, na interpretação, a ideia é sempre tentar diminuir a ambiguidade. Se busca informações geológicas de poços, afloramentos, minas, outros métodos geofísicos, tudo para tentar diminuir a ambiguidade. Porque é um método que não te dá, e só te dá variação de densidade, nada mais. Então, é um método que tem bastante ambiguidade, né? As anomalias de Bouguer, elas podem ser pensadas e ser usadas de duas maneiras. Como uma anomalia mais ampla, mesmo, né? Que pode ter uma questão regional, que você vai ter uma variação suave, ou se você tiver interessado numa região menor, numa coisa mais detalhada, o que você faz? Você filtra aquela média, aquele valor médio, e pega só as anomalias locais, tá? Que tem comprimento de onda mais curto e tem um interesse mais local. Então, o que se faz? Porque a anomalia de Bouguer, ela vai ter a variação regional embutida. Então, é isso aqui, ó, a variação regional. A anomalia de Bouguer é isso aqui. A variação regional é essa variação aqui. Então, se eu subtraio a variação regional, me sobra só a variação local, tá? Então, tudo depende do teu objetivo. E aí, a anomalia gravimétrica residual é o que você vai tentar interpretar, provavelmente, tá? Então, dependendo do interesse da interpretação, você remove o campo regional e isola as anomalias locais para tentar interpretar o que tem ali de variação de material, né? Aí aqui tem um exemplo, olha só, tem um levantamento numa região. Aqui, ó, a escala aqui tá 2.500 metros. É um levantamento local, não é tão grande, mas, ó, se eu olho a anomalia de Bouguer no geral, ela tem essa cara. Se vocês não vão conseguir ver, ou talvez sim,
Aqui, ó, a escala está em 32, anomalia de Bouguer, menos 33 e vai a menos 40. Tá? Aí aqui é o campo regional. Se eu subtraio a média disso aqui, tiro o campo regional e fico só com as variações locais, eu fico com essa carinha aqui de anomalia de Bouguer. E aí variações de 2,3 a menos 3,8. Tá, legal. Então, aí eu consigo entender as variações locais, variações menores que estão relacionadas com variações locais aqui de material. Certo? Isso tudo depende do teu objetivo. Né? Então, as aplicações. Geologia em larga escala se usa. Por exemplo, já são observadas anomalias positivas em arcos de ilhas, negativas em fossas oceânicas. Então, levantamentos de larga escala marinhos se usa gravimetria. Já se usou muito a indústria do petróleo para identificar domo de sal, que dá uma anomalia negativa bem intensa. Né? E o sal, ele é identificado como trapeador de hidrocarbonetos. Mas isso aqui já caiu em desuso porque a reflexão a sísmica de reflexão está tão avançada que não precisa mais da gravimetria, mas já foi muito usado nesse sentido. Tá? Como é uma metodologia lenta e cara, ela é pouco utilizada para explorar, para achar minério, mas ela é usada em alvos definidos, regiões pequenas, e você só, por exemplo, para cubar o minério, em questões mais pontuais. Ela é bem utilizada também para geometria de aquíferos, em hidrogeologia. Tá? E uma coisa que é bem interessante para nós oceanólogos é a questão da determinação da superfície geoidal. O que é a superfície geoidal, né? É a superfície da Terra que tem uma linha de gravidade homogênea na superfície da Terra. Tá? Então, porque aqui a gente tem em verde o elipsoide, que é uma representação irreal da Terra, que é como se a Terra fosse uma elipse, tem o elipsoide. Tá? A gente tem a Terra de verdade, a superfície da crosta, que é toda irregular, cheia de buraco de montanha. E a gente tem o geóide, que é essa superfície teórica de gravidade constante. Certo? Então, que desconta as variações da geologia e a gente tem essa superfície também que não existe, que é uma superfície teórica de gravidade constante. É o geóide. Então, como é que sabe a forma do geóide? A determinação do geóide, ó, aqui está o geóide da Terra, uma representação do geóide. Tá? Por que tem esses buracos e por conta da variação de geologia? Tá? Essa superfície toda aqui é de gravidade homogênea. Tá? Como é que se faz para saber aonde é o ponto que a gravidade é a mesma, homogênea? É através de medições com gravímetro. Você tem que medir qual que é a gravidade lá para poder gerar um modelo de geóide. Tá? Se geram modelos, existem modelos do geóide. Esse é um modelo. Então, por exemplo, as medições, quando se faz uma medição com RTK, isso é uma coisa mais prática que eu consegui achar para a gente colocar no nosso mundo de oceanólogo, a questão do geóide. Quando a gente usa medições de altitude com um RTK, as medições são feitas em relação ao elipsoide. E para trazer para uma questão mais real, que é, por exemplo, para saber para onde a água corre, a gente precisa, porque aquele elipsoide ele não é nada real, a gente precisa corrigir para o geóide. E aí a gente precisa saber onde está a superfície do geóide. No Brasil, a gente tem um programinha do IBGE que chama MapGeol, a versão mais atual é de 2015, que tem um modelo de geóide para o Brasil inteiro. O modelo geoidal do Brasil, o modelo de ondulação geoidal.
do Brasil. Então a gente vê que tem uma variação grande, ó, vai de 30 no Acre a menos 30 lá no Amapá, e aqui no Rio Grande do Sul tá pequeno também. Só que aí a gente tem um problema que tem que ser muito levado em conta. Aqui a gente tem as estações gravimétricas terrestres utilizadas no cálculo do modelo, tá? Então, a versão 2010 era os laranjas, e esses azuis foram adicionados na versão de 2015, tá? Percebam que tem regiões muito densas, ó, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, normalmente aqui em Goiânia, também em Goiás. Essas regiões muito densas normalmente estão associadas a regiões com exploração de minério, porque é onde se faz os levantamentos. E aí perceba que tem regiões muito com vazios que essas linhas elas não têm nenhum significado, porque não tem medição. Esses modelos são aqui, é só extrapolação. Aqui na Amazônia, ó, no meio da floresta, praticamente só tem no rio. Provavelmente nas margens do rio. Mas onde é floresta, não tem. E um outro lugar que tem um grande vazio é aqui no sul do Rio Grande do Sul. Então, os nossos valores aqui, ó, tem uma variação aqui que vai tipo de pouco menos que 5 até 10 aqui na costa do Rio Grande do Sul. Isso aqui é pura interpolação, porque não tem medição praticamente aqui, tá? Então, quando a gente vai lá no MapGel e tenta corrigir o nosso dado da RTK aqui para a costa sul do Rio Grande do Sul, a gente tem uns valores que não significam nada, porque as variações aqui, elas não significam nada, porque a gente não tem medição de gravimetria por aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Acaba aqui a gravimetria e acaba aqui também a nossa disciplina. Eu não quero ficar nessa tela. Tomara que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem, me perguntem, mandem uma mensagem. Tomara que vocês tenham tido uma luz aí sobre o que é geofísica, como é que a gente usa a geofísica, alguns métodos. E eu estou à disposição para qualquer coisa. Fiquem bem, bom descanso aí no recesso e até uma próxima.